com a gente aqui nos estúdios do Canal Rural, aqui no Jornal da Pecuária. Nós recebemos o engenheiro Ricardo Espadão, lá de Novo Horizonte, que veio fazer uma visita para a gente, conversar um pouquinho a respeito do georreferenciamento. Ao que tudo indica, nós tínhamos um primeiro prazo, agora um último prazo para propriedades inferiores a 500 hectares, mas ao que tudo indica foi prorrogado esse prazo por um tempo indeterminado. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você. Prazer Sérgio. É todo nosso. Com relação ao prazo, só eram 3 prazos, né? Acima de 1.000 hectares, foi dado o prazo de novembro de 2004. De 500 hectares a 1.000 hectares, novembro de 2008. E agora o prazo final, propriedades pequenas até 500 hectares, o prazo vence agora em novembro. E segundo informações agora, quentinhas aí saindo aí, que o encontro aí com o pessoal do MDA, juntamente com o presidente do INCRA, foi prorrogado, mas ainda não se sabe para quando foi prorrogado, porque a pressão está muito grande, né, Sérgio? Aliás, são milhões de hectares aqui, milhões de propriedades, são 5 milhões de propriedades rurais. Quantas dessas já foram georreferenciadas e atenderam essa exigência da lei? Sérgio, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 5.200 milhões de propriedades rurais. Certo. Isso em hectare, para ter uma ideia, já é aproximadamente 850 milhões de hectares. Somente 30 mil propriedades foram certificadas Brasil. 30 mil propriedades? Brasil. Sim. Falando do estado de São Paulo, nós temos mais de 100 mil propriedades aqui do estado de São Paulo, onde é o estado que mais tem propriedade georreferenciada. Nós estamos hoje com 6.700 propriedades. De 100 mil, 6.700 estão prontas. Bom, o próprio superintendente do INCRA, aliás, o presidente do INCRA, como o senhor mesmo disse agora, reconhece que não tem condições de atender a demanda no país. Está em estudo também a possibilidade de criar uma linha de crédito específica para o produtor rural ter acesso a recursos para essa medição. Antes havia a promessa de que o governo iria subsidiar, mas isso não aconteceu, até porque faltam profissionais para atuar nessa área. É um processo muito caro? Realmente, é um processo muito trabalhoso para o profissional que faz e muito caro para o produtor que paga, né? Então, para quem desembolsa, realmente ele fica caro, porque é um processo muito complexo. O que tudo indica, como o próprio doutor Ricardo Espadão comentou conosco aqui, houve a prorrogação por um prazo ainda indeterminado, as datas ainda não foram estabelecidas, portanto, ainda há um tempinho, um respiro para os produtores fazerem esse tipo de registro. Aliás, é um registro que demora anos, né, para poder atender toda a necessidade do país. Dá para fazer uma projeção, caso todo dia tivesse um registro, um georreferenciamento, em quanto tempo a gente poderia ter esse processo concluído aqui no país? De acordo com a informação hoje, Sérgio, com o presidente do Comitê Regional do Estado de São Paulo de Certificação, doutor Daniel, hoje, dentro do INCRA de São Paulo, nós temos aproximadamente 4.000 processos em análise, né? E ele me deu uma notícia muito boa, que já foi contratado mais 6 técnicos que estavam com um déficit de técnico para poder acelerar o processo. Acredito que até o final do ano, essa parte já... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Mas o resto do país? O resto do país é mais complicado, né? É mais lento. Muito mais lento. Né? Agora uma projeção fica difícil, né? Agora uma dica que eu daria para os produtores, mesmo tendo tido essa prorrogação, para não deixar na última hora. Porque como é um processo complexo, você depende de anuência, de todos os confrontantes, é muito moroso, então, para não deixar para a última hora, e fazendo gradativamente, para não deixar todo mundo fazer no mesmo momento. Ser atropelado. Ser atropelado. Bom retorno a Novo Horizonte, né, no interior aqui de São Paulo. Isso. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Sérgio.